Boa noite, meus irmãos. Saúde os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vencendo as provações, hoje nós veremos um pouco da vida de Abraão, um tempo onde Abraão teve que oferecer Isaque, seu filho, Deus o provando. Vamos lá, Gênesis capítulo 22, verso 1 ao 19, nos diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhes disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre um dos montes, e eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, Isaque. Olá, boa noite, meus irmãos. Tudo na paz? Nós vamos continuar falando sobre vencendo as provações e hoje olhando para a vida de Abraão, quando ele oferece o seu filho Isaque lá no Monte Moriá. Gênesis capítulo 22, no verso de 1 a 19, vai falar sobre isso e onde nós temos a ocorrência aqui. Não é? Então, Abraão, pouco antes, ele teve que se despedir de Agar e também do seu outro filho Ismael e os mandou então ali para o deserto. Então fica somente ele, Sara e o seu novo filho Isaque. E Abraão já tinha aqui faixa de 100 anos. E as provas que Abraão teve em sua vida foram provas difíceis, não é? Complexas. E eu creio que essa última aqui que estamos vendo, creio que entregar seu filho tenha sido a da mais difícil. Mas após Deus chamar Abraão, ele logo partiu em obediência. Lá, olhando para Gênesis capítulo 12, no verso 4. E novamente aqui Deus então chama Abraão, agora então para uma prova mais específica com ele. E Deus manda então que ele ofereça o seu filho, lá em Gênesis 22, 2 diz: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Eu creio então que essa é uma das maiores provas de amor aqui a Deus, né, que Abraão então demonstra, e prova de amor aqui também que o mundo já conheceu, né? Abraão levanta de madrugada, logo em seguida, né? Ele pega então 2 dos seus servos, já vão preparar as coisas então aqui para o holocausto. E então vão para o lugar onde o Senhor havia dito e leva ali então Isaque juntamente com ele para ser oferecido em sacrifício de holocausto ali. E nesse momento então chegando lá o seu filho pergunta, não é? Pai, eis aqui o fogo, não é? Eis a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O pai, confiante em Deus, responde: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Chegando então no local designado ali, Abraão prepara então o altar, o holocausto, colocando a lenha, amarra o seu filho e o deita ali em cima do altar. E a Bíblia diz que ele então, estendendo a mão, colocou o cutelo, não é uma faca ali, não é? Para então matar o seu próprio filho. Uma das provas que Abraão passou, que hoje como pai, não é? Eu nem me imagino numa situação parecida com essa. Tamanho nosso amor aos filhos, não é? Mas a gente olha para tamanha obediência de Abraão aqui em oferecer o seu filho, tomando então ali esse cutelo e pronto então a imolar o seu próprio filho. Mas o nosso Deus é o Deus da provisão, não é? Então, dos altos céus vem então essa resposta de Deus. Na continuação do versículo diz: Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o seu filho, teu único filho. Abraão aqui então foi provado e Deus, no meio da sua provação, entra com a providência. O Senhor então provê no lugar do seu filho Isaque um cordeiro. E aquele lugar então ali,
Abraão chamou de o Senhor proverá. Yahvé proverá, Deus proverá. E nessa passagem, meus irmãos, a gente pode aprender e tirar algumas conclusões. Primeiro, a obediência de Abraão. Olha lá, Abraão, desde então que o Senhor se manifestou a ele, Gênesis capítulo 12, nós temos lá então o Senhor chamando e ele pronto, obediente, o serviu, como o Senhor havia dito. Gênesis capítulo 12, né? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra em que te mostrarei. Logo depois a gente tem ali, e partiu Abraão. Mas agora nessa prova, nós vemos aqui Abraão não questionando. O filho da sua velhice, o filho a qual ele esperou tanto, o Senhor manda então ele imolar, sacrificar o seu próprio filho. E sem questionamentos ele obedeceu. Simplesmente preparou tudo. E estava então preparado para cumprir. Obediência ao próprio Deus. E essa obediência então de Abraão fez dele o ser chamado de amigo de Deus. Esta prova da obediência na vida de Abraão mostrou que ele confiava em Deus e isso lhe foi então imputado para a justiça, como diz Tiago capítulo 2, verso 23, nos heróis da fé ali, não é? E a gente olha para esses homens então que foram colocados ali, não é? E grande exemplo isso então sendo imputado como justiça. Também foi com isso chamado de amigo de Deus. E essa então obediência a Deus nos leva também para mais perto de Deus e isso faz com que tenhamos mais intimidade com o Senhor, não é? E olha lá o que diz João 15, 12 a 17. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto então permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome eu vô-lo conceda. E isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. A gente vê aqui em João, no capítulo 15, essa intimidade com Deus nos faz agora aqui, então, esses amigos de Deus. Então, esse pai de amor aqui, não é? A qual a gente agora tem esse relacionamento, não é? Ele então fala que tudo aquilo que pedimos ao Pai, Ele vô-lo conceda. Assim a gente olha lá para a vida de Abraão, naquele momento em que Isaac pergunta, então, pai, está aqui, então, tem aqui já então o fogo, não é? Tem aqui a lenha, está tudo pronto, não é? E agora, mas cadê então o cordeiro para o holocausto? E aí então, confiante, o seu pai coloca então diante de Isaac ali, dizendo que Deus proverá, né? Em oração, colocando que Deus então responda ali, né? E essa história, meus irmãos, essa palavra, na palavra de Deus nos conta e apresenta esse pai entregando o seu próprio filho como oferta ao Senhor. E o Senhor ali então é chamado de Deus da provisão, porque ele proveu um cordeiro no lugar do seu próprio filho Isaque. E quando olhamos então para esse texto, não tem como a gente olhar para ele e não lembrar de Deus, nosso Pai, que também entregou o seu próprio filho para morrer como oferta agora em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida. E esse mesmo Deus é o Deus de hoje, o Deus da provisão, que proveu um cordeiro no lugar de Isaque, é o mesmo Deus de hoje que proveu um cordeiro em nosso lugar, Cristo Jesus, João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meus irmãos, o nosso Deus, ele é o chamado de Jeová Jirê, o Deus da nossa provisão, o Deus que já proveu Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Então, meus irmãos, nessa noite, e lembrando dessas provas da nossa vida, vamos ser obedientes, vamos continuar firmes no Senhor, cumprindo o propósito na sua palavra, vamos ser fiéis a Ele, continuar estudando, lendo, buscando, conhecendo e agindo de acordo com a sua palavra. Obedeça ao Senhor, que entregou seu próprio Filho em nosso lugar como sacrifício pelo meu e pelos seus pecados.
Então hoje a gente pode ter um relacionamento, não é, de amigo com o próprio Deus. Agora como filho de Deus, agora somos parte da sua família, que nós somos comprados por Ele, fomos adotados por Ele, como parte agora e membro dessa sua família, família espiritual. Então, meus irmãos, as provas estão aí, as provações estão aí. Como nós vamos passar por ela? Em obediência, como Abraão. Obedeça ao Senhor, cumpra a sua palavra, ame o seu próximo. Né? Vamos viver uma vida para agradá-lo, vamos cumprir, vamos esperar nesse Deus da provisão que vai prover, assim como proveu o cordeiro para Isaac, proveu Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, para morrer em nosso lugar, também há de prover sustento, há de prover, então, todos os recursos que a gente necessita para a nossa sobreexistência. Vamos orar, vamos clamar a esse Deus, o único Deus, verdadeiro, justo, presente, fiel, que vê, que ouve e que responde. Vamos orar. Deus, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, soberano sobre tudo e todos. Meu Deus, eu quero agradecer, exaltar, bendizer, porque o Senhor proveu o Cordeiro no lugar de Isaac e proveu Cristo Jesus em nosso lugar. Assim, Deus, eu peço que o Senhor aplique dia após dia isso no nosso coração e que nos faça, ó Deus, tornarmos amigos do Senhor, próximos de Ti, ó Deus, em obediência. Vós sois meus amigos se fazei o que eu vos mando. E assim Deus nos ajude a obedecer ao Senhor. Está debaixo, ó Deus, da Tua proteção, da Tua guarda e do Teu sustento. Abençoe os meus irmãos, guarde a vida do Senhor Wilson ainda internado. Sustente a vida dele, hoje e para todo sempre, as nossas vidas, ó Pai. Amém, Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja todo o povo de Deus, toda a igreja, espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, meus irmãos. Deus abençoe, tenha uma semana abençoada e obedeça ao Senhor.